Gravação rolando, Luiz. Então, a palavra está com você e com o Alex para mais uma edição do Trilhas. Vamos lá. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje, fazendo a mediação desse nosso mais um encontro do grupo de extensão Trilhas do Caparaó. E hoje é um momento muito especial, porque nós vamos falar um pouco de lazer, de natureza e especificamente dos parques, onde essas práticas, né, são muito comuns. E aí eu queria convidar nesse momento, aliás, antes disso, queria agradecer o convite do grupo. Para nós, aí já falando por mim, pelos meus colegas, é um prazer estarmos aqui mesmo. E eu tenho certeza que vão ser momentos muito especiais e muito enriquecedores nas nossas discussões. E fiquem à vontade, desde já, para enviar perguntas pelo chat, que a gente vai estar acompanhando aqui no final da fala de cada um dos gerentes. A gente vai abrir para as perguntas. Nesse momento, então, né, queria... e outra coisa, registrar também agradecimento à professora Maria Cristina Rosa, pelo todo esse movimento, na verdade, articulação, aproveitando o ensejo de estar aqui na Universidade dos Gestores, de promover esse momento também. Tá? Vou convidar agora os gestores dos parques. Primeiro, começar pelo Parque Estadual Sete Salões, Aline Gonçalves. O Parque Estadual do Rio Doce, Vinícius Moreira. E o Parque Estadual Serra da Candonga, Renilson Batista. A nossa dinâmica aqui é uma dinâmica bem simples. Cada gestor vai ter 10 minutos para falar um pouco sobre a unidade, pegando todos os aspectos gerais da unidade a qual é gestor. E após essa fala de 10 minutos, eu trouxe algumas perguntas específicas que eu quero abrir os debates com elas, e aí, na medida da nossa discussão e bate-papo aqui, a gente vai também vendo no chat algumas perguntas que vocês têm nos enviado, tá certo? Outra coisa, eu quero muito que vocês vão nos indicando pelo chat a questão do som, se está muito baixo, se está num tom bacana, só para a gente ir acompanhando aqui e para que a gente fale e todos vocês consigam ouvir e compreender. Joia? Então, vou começar então com... Então, vamos começar com o Vinícius, então, que vai falar um pouco, então, sobre o Parque Estadual do Rio Doce. Primeiramente, boa noite a todos e a todas. A vez estar aqui, da professora falar do parque vou tentar pincelar de onde vocês estão virtualmente comigo. No final da minha fala, minha intervenção, todos tiverem uma mínima dimensão do que é o Parque do Rio Doce. O Parque Estadual do Rio Doce é a primeira unidade de conservação criada no estado de Minas Gerais. Na década de 30, houve um movimento bem interessante, um movimento histórico de criação desse parque. Culminou com o decreto-lei de 1119, em 14 de julho de 44. É um parque que nasceu, isso é bem interessante, muito sui generis, nasceu de um movimento local. A própria comunidade, preocupada com o desflorestamento e desmatamento na região do Vale do Rio Doce, se organizou politicamente e provocou o bispo Dom Elberto, na época era o arcebispo de Mariana, e ele promoveu 2 visitas à região do Parque Estadual do Rio Doce, médio Rio Doce, a região de Timóteo, Mariéria, próximo a Ipatinga, e a partir daí ele registrou no livro de Tombos de Mariana a ideia de criação de um parque florestal em 1935,
e um órgão que protegesse as florestas de Minas Gerais. Então, nasceu o Parque do Rio Doce e também nasceu a ideia de criação do primeiro órgão ambiental criado no Brasil, que é o Instituto Estadual de Florestas, uma autarquia estadual, e nós trabalhamos, e entre várias atribuições tem a dimensão de unidade de conservação. Foi criado em 1962. Então, foi uma ideia precursora, visionária na época da Igreja Católica, mas principalmente, sobretudo, das comunidades do entorno. E isso é uma quebra de paradigma no modelo importado de criação de parque que a gente trouxe dos Estados Unidos, com o Yellowstone em 1872, que influenciou toda uma concepção filosófica e biológica bem pragmática de criação de parques, que nasce com a expulsão dos povos. Obviamente, a gente tem isso também na região, mas a partir da inexistência por essa expulsão na região do Parque do Rio Doce, se criou o parque com esse movimento derivado das comunidades. O Parque do Rio Doce hoje se conflagra como o maior remanescente de Mata Atlântica de Minas Gerais, com seus 36 mil hectares. Temos uma riquíssima biodiversidade da Mata Atlântica interiorana. Tem a Mata Atlântica litorânea e tem a Mata Atlântica interiorana. Completamente diferentes, tem suas especificidades. Fitogenomicamente, isso é bem perceptível, mas o termo de biodiversidade, parcela de vida, isso é muito específico. Então, o Parque do Rio Doce, por toda essa importância, ele é considerado a área núcleo da reserva da biosfera da Mata Atlântica. É um posto avançado, inclusive. Isso é um título internacional que nos coloca numa posição, enquanto sociedade mineira e brasileira, de muita responsabilidade de proteger um ambiente como esse. Ele está falando de um ambiente que ainda protege e resguarda uma das últimas populações de onça pintada na Mata Atlântica brasileira. Primeiro vem a região do Vale do Ribeira, em São Paulo, aquela região da Serra do Mar, tem toda uma conexão, um mosaico fortíssimo. Temos a onça pintada por lá ainda, PETAR, Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, Parque Estadual do Caverna do Diabo, todos em São Paulo. A Ucrânia também. Temos a região de Foz do Iguaçu, com o Parque Nacional do Iguaçu, e tem a nossa região. No Mineiro, isso é a quebra de paradigma. Ainda existe onça pintada na Mata Atlântica, ainda existe uma perspectiva de imersão na floresta densa. Eu sempre digo que o Parque do Rio Doce é uma volta ao tempo do que seria a bacia do Rio Doce com seus enclaves de Mata Atlântica ainda preservados. E não menos importante, nós somos o terceiro maior ecossistema lagado, planície, coberto de água do Brasil. Primeiro vem a região amazônica, a bacia amazônica, depois vem Pantanal e depois vem os lagos do Médio Rio Doce. Então, eu sempre digo isso também, fica até os colegas já escutam, o MEC tem uma dívida histórica com Minas Gerais e com os lagos do Médio Rio Doce, principalmente com o Parque do Rio Doce. Não somos citados sequer pela tamanha importância que a gente tem. E isso reúne os predicativos e os critérios para a gente ter um outro título internacional, que é de sítio Ramsar, que é uma categoria internacional que reconhece as zonas úmidas prioritárias para a conservação da biodiversidade internacional. É um título extremamente importante que o governo brasileiro ratificou e nós somos o 26º sítio reconhecido do Brasil, primeiro do Sudeste brasileiro, e desde 2010 temos esse título que reúne uma significativa, digamos, ordem técnica e um contato direto com a comunidade internacional focada na proteção das zonas úmidas, que exerce um papel fundamental, principalmente com essa crise climática, de mitigação dos efeitos dessa crise, de ainda proteção de
espécies que ocupam e reproduzem, usufruem de recursos que essas zonas úmidas provêm, é o caso, por exemplo, de aves migratórias e toda a biodiversidade associada a esse ecossistema. O Parque do Rio Doce, nesse sentido, ele coloca uma responsabilidade muito grande em nós, gestores, nós, servidores públicos do Sistema Estadual de Meio Ambiente, especificamente da autarquia que o gere e conserva, que no caso é o Instituto Estadual de Florestas, mas também de toda a sociedade. Estar aqui para a gente é uma grande alegria de desvelar e revelar esse grande parque, que é também um grande equipamento e uma oportunidade de lazer e entretenimento para a sociedade mineira, que ainda é, inclusive, subutilizado. Temos 3 mil metros quadrados de área construída, temos áreas de banho, trilhas guiadas e autoguiadas, estamos abrindo trilhas de longo curso, temos uma vocação nata para pesquisa científica, para compreender uma área tão importante como essa, mas temos também uma vocação nata por princípio e por criação de um parque, que é o objetivo dessa categoria de manejo pelo Sistema Nacional de Atividade de Conservação, de oferecer oportunidade de lazer, entretenimento e turismo para a sociedade. Acho que paro por aqui, falei demais. Né? Ô Vinícius, você chegou a falar, vou deixar as perguntas para o final, mas só para acrescentar, você chegou a falar a extensão do parque? 36 mil hectares, com cerca de 60 mil hectares de zona de amortecimento. Quase 100 mil hectares. Obrigado por essa fala. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar um pouco mais sobre o parque do Rio Doce. Nós só vamos fazer uma inversão aqui, pessoal. Quando algum gerente for dizer, for falar, eu vou trocar de lugar, porque eu acho que onde eu estou fica mais fácil para vocês conseguirem ouvir daí, tá bom? Para não ficar muito distante em virtude do microfone no computador, tá bom? Agora, então, nós vamos convidar a Aline Gonçalves para falar um pouco sobre o Parque Estadual Sete Salões. Boa noite, né? Pessoal, boa noite. Meu nome é Aline. Boa noite para os que estão presentes aqui também. Né? A gente fica olhando muito para a telinha, mas também tem o pessoal aqui. Boa noite. Meu nome é Aline. Eu sou gestora do Parque Estadual Sete Salões atualmente. Eu sou formada em engenharia ambiental e trabalho no parque como gestora. O Parque Estadual de Sete Salões ele fica localizado nos municípios. São 4 municípios que ele faz parte. Ele fica localizado nos municípios de Conselheiro Pena, Resplendor, Santa Rita do Itueta e Itueta. Ele tem 12.520 hectares, fora a zona de amortecimento, ele tem 12.520 hectares do bioma Mata Atlântica. É um parque que ele ainda não tem regularização fundiária, né? A gente ainda não tem regularização fundiária de todo o parque, só de algumas partes do parque. E o nosso escritório ele fica no município de Conselheiro Pena. O parque ele tem diferentes paisagens. A gente tem trilhas de Mata Atlântica fechada, nós vamos ter áreas de campo rupestre, nós vamos ter sítios arqueológicos com pinturas rupestres, vamos ter também áreas rochosas, né? Tem uma área muito conhecida que o pessoal faz a visitação, que se chama Catedral, e ela é conhecida como Catedral por causa das suas formações rochosas, ela lembra uma catedral católica. O que mais? Nós também estamos próximos ao Rio Doce, não o Parque do Rio Doce, o rio mesmo em si. Nós estamos próximos ao Rio Doce. O Rio Doce está na nossa zona de amortecimento, de um lado do parque. E uma conexão que a gente tem com o Rio Doce, com o Rio Doce em si, são os córregos que tem dentro do parque. Nós temos aproximadamente 20 córregos dentro do parque, são 180 nascentes e aproximadamente 20 córregos. E esses córregos, eles contribuem para o abastecimento da bacia do Rio Doce. Acho que é isso. Depois a gente vai falando um pouquinho mais aí com as perguntas do Alex, sobre como que é o parque, como que ele funciona. Joia. É importante que eu acho que é um parque novo também. Você chegou a falar o ano de criação dele? O parque foi criado em 1998 pelo decreto 39.908. Ele fez esse ano, dia 22 de setembro, ele fez 25 anos de parque. Uma data muito especial. Uma data muito especial.
A gente fez até um calendário, partindo um pouco para a educação ambiental, né? A gente fez até um calendário de comemoração dos 25 anos do parque, até para interagir com a população sobre essa data, sobre o que ela representa e qual o trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo desses 25 anos. Joia. Mas nós vamos falar um pouco daqui a pouco sobre visitação, sobre uso público, práticas de lazer na unidade. Tá joia? Obrigado. Tá? Obrigada, gente. Agora, então, nós vamos falar um pouco com o Renilson, que vai trazer para a gente informações sobre o Parque Estadual Serra da Candonga. Obrigado, Renilson. Boa noite, Alex. Boa noite, demais colegas. Boa noite a todos aqui da plateia. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na transmissão. Eu não sei se eu falo virado, acho que para a câmera fica melhor, porque vai ficar gravado. Enfim, para depois não ficar esquisito. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre o nosso trabalho, né? Coisa que a gente ama, gosta muito de fazer. Muito importante transmitir o conhecimento, né? Para as pessoas e divulgar, sim, os nossos parques. E a gente quer que eles sejam frequentados. Né? O parque, por si só, sem a visitação, ele não faz tanto sentido. Mas deixa eu começar a tentar apresentar lá a unidade de conservação. O Parque Estadual Serra da Candonga, ele fica no município de Guanhães. Não é tão perto aqui, umas 4 horas, subindo a RG 120, de Belo Horizonte, é assim que a gente chega lá. Ele não é um parque tão grande, né? Começamos de 36, vamos de 13, e agora temos um parque de 3.300 hectares aproximadamente. Mas o que ele tem de pequeno, ele tem de belo, tem de importante, tem de complexo. Então, a diversidade lá, ela, além de ser natural, né, porque dos 3.300 hectares, mais de 60% são de cobertura florestal, né, bioma Mata Atlântica predominantemente, mas tem algumas coisas de campo rupestre também. Aliado a essa biodiversidade maravilhosa, nós temos um grande local de beleza cênica, né, que é a Pedra do Urubu, que é o símbolo do parque. Já eu devo falar, mas isso não está na parte do uso público, né, da visitação. É um local que é tombado pelo município por ser um patrimônio histórico, possuir um patrimônio histórico-cultural. Né? Guanhães estava na Rota do Ouro, né, nos anos 1800, final do século XIX, e lá nós temos um patrimônio riquíssimo, né, com um casarão na época da colonização pelos ingleses, nós temos a presença de um cemitério lá, tudo isso assim, que ainda vai precisar de muita pesquisa para poder nós conseguirmos mais informações, né? Então, isso, além da biodiversidade, nós temos esse patrimônio histórico-cultural, nós temos a presença de uma aldeia indígena dentro do parque, a aldeia Miroeira, né? E são índios pataxós. O parque foi criado em 98. Aí os pataxós chegaram posteriormente, em 2010, e eles já estão estabelecidos lá. Então, o desafio que nós temos é fazer essa gestão, né? Porque a relação sempre foi harmoniosa, né? Então, cada dia a gente tenta preservar. Eu acho que os interesses são idênticos, né? Os indígenas querem preservar também onde estão, e o IEF, né, também quer preservar o ambiente. Então, todas essas características tornam esse local único, e por ele estar próximo do centro de Goiânia, cerca de 12 quilômetros aproximadamente, ele facilita muito a visitação local e não deixa de ser um refúgio para as questões do dia a dia, né? Os estresses, a pessoa quer passar um dia no parque e tal, então facilita muito. E também está na beira de uma BR movimentada, de uma estrada movimentada, que é a MG 120. Então, assim, tem muitas coisas que favorecem a ida ao Parque Estadual Serra da Candonga. Então, bora para o parque. Isso aí. Obrigado, Denilson. Vou trocar de lugar agora com você.
Posso só pegar uma água? Pode ser. Obrigada. Pessoal, então a gente teve agora 3 falas de 3 partes, né? Eu vou completar aqui trazendo algumas informações sobre o parque, a qual eu gerencio. Já tive a oportunidade de falar dele no Trilhas, e agora mais é um complemento mesmo, porque eu já falava da importância dos parques, então trago mais características específicas. Eu sou gestor do Parque Estadual Mata do Limoeiro. Ele fica, talvez, dos que estão aqui, né? Talvez não. Dos que estão aqui, é o mais próximo de Belo Horizonte. A gente está a 1h30 de BH, pela BR-381. E o parque, ele também tem o seu histórico fortemente ligado a uma participação local de criação. A Mata do Limoeiro em si foi vendida para a produção de carvão na década de 80, e isso já naquele momento ali já permitiu, né, que acontecessem diversas manifestações locais e essa relação mais próxima de identificação e de aproximação da comunidade com o parque no momento de defesa, onde ela estava ameaçada por corte e produção de carvão, como eu havia dito. A partir desse momento, foi cada vez mais se fortalecendo esse elo, e em 2011 o parque foi criado. É bom a gente destacar também que quando o parque é criado, em um ano, por exemplo, 2011, o processo de criação, com seus estudos, com seu movimento, com o fato de ouvir as comunidades, é todo anterior. Então, é um movimento bem antes, que acontece antes do dia onde é publicado o decreto de criação. A gente costuma dizer que o parque foi criado em 2011, mas a sua identificação, a sua relação local começou bem antes disso, tá bom? A Aline usou um termo bem interessante também, que eu acho importante a gente destacar, que ela falou sobre zona de amortecimento. Muita gente ainda confunde, né, o termo zona de amortecimento com parque, o que é esse termo novo, como que veio. A zona de amortecimento, como o nome diz, é uma área mesmo que fica em volta dos parques para protegê-los de impactos. Quais que são esses impactos? Impactos de possíveis empreendimentos. Então, aquela área tem um olhar mais especial. Claro que o parque em si ele tem total especialidade, total valor para a gente. Mas essa zona serve para frear, né? Para a gente, para que esse impedimento ou esse olhar com impactos não seja específico dentro dos limites do parque. Nós estamos falando de parques e não de zoológicos. Às vezes algumas pessoas confundem assim, mas o limite já é suficiente. A gente sabe que o que vive dentro dos parques, eles não há um entendimento, olha, aqui é parque, a partir daqui você não pode passar. Né? Não é assim que funciona. Então, trabalhar com essa zona de amortecimento é muito importante para a gente nesse sentido também, e também com as comunidades, e principalmente na proteção da fauna e flora. Posso só acrescentar? Pode. Lembrar não, né? Passar essa informação para o pessoal da importância dessas zonas de amortecimento e como elas funcionam, né? Como questão de gestão de empreendimentos, mas também tem a questão de loteamentos. A zona de amortecimento, uma vez que ela é definida dentro do plano de manejo, ela se torna zona rural definitiva, né? Então, ela não pode se transformar em área urbana. Isso também funciona como diminui muito a pressão, porque o que poderia, às vezes, ter expansões urbanas, elas não podem ocorrer ali naquela zona de amortecimento. Isso é um processo que é construído junto aos municípios, né? No momento de fazer o plano de manejo, a gente tem essa conversa com os municípios. O plano de manejo do Parque Estadual Central foi aprovado recentemente. A gente usou uma metodologia nova, bem fresquinha, né? Não sei como é que foram as metodologias antigas, mas tem essa conversa com o município. Para até onde o município tem interesse de expandir, para a gente conseguir fazer uma zona de amortecimento também que atenda, né, as questões do município, mas que trabalhe essa questão da proteção, porque uma vez definida, ela é zona rural, não tem possibilidade de se tornar área urbana, a não ser que faça uma redefinição. E aí, pessoal, veio outro termo agora diferente também, que é plano de manejo, que é um documento técnico que os parques têm.
tá? Então, a gente vai falar esses termos, mas se alguém tiver alguma dúvida, depois a gente vai deixar os contatos dos parques para que possa também nos perguntar e conversar com a gente até fora desse ambiente agora também para tirar as dúvidas, tá bom? Voltando, então, no Parque Estadual Mato do Limoeiro, eu disse que está próximo, né, do município de Itabira, mas muito próximo do distrito Ipoema, que é um distrito do município de Itabira, tá? Ipoema é um distrito que tem fortemente a cultura tropeira e a cultura interiorana mineira na sua veia. Então, assim, as pessoas realmente são pessoas ligadas ao rural, ligadas à receptividade ao ecoturismo, que é bom destacar isso também. Em Ipoema tem inúmeras cachoeiras, inúmeros momentos de lazer e de prazer que possa proporcionar aos visitantes. Eu estou fazendo um merchan de Ipoema para que vocês também possam ir lá conhecer, tá bom? E o parque, ele é de 2011 e ele vem ganhando notoriamente espaço, principalmente em relação aos seus projetos. Ele desenvolve projetos na área de educação ambiental e projetos na área de fortalecimento do pertencimento e da identificação das comunidades com esse espaço. O nosso foco principal, claro, que é a proteção da fauna e flora, né, daquele território, mas também a gente foca muito na relação das pessoas com o parque, de fortalecer isso. Diante de todas as nossas limitações que a gente tem de gestão desses espaços, essa conexão é importante, porque eles passam a ser os nossos olhares e a nossa defesa desse espaço, a partir do momento que a gente sempre fortalece a inclusão delas nessas áreas. Então, esse fator ele é muito importante para nós, para a gestão desse parque, e tem tido uma referência reconhecida nesse aspecto também, tá certo? Bom, continuando aqui, eu fiz algumas perguntas para os meus colegas aqui, eu anotei aqui, e aí eu já vou passar para as que eu elaborei, e depois a gente abre aqui no chat. Se alguém quiser, eu vou pedir para já escrever a pergunta, que à medida que eu estiver respondendo, eu já vou correndo no chat, vou pedir a ajuda do Marcos também, para que vá me sinalizando, e a gente vai conseguindo permitir a participação de todos, inclusive do pessoal que está aqui com a gente também no auditório. Se quiser fazer alguma pergunta, a gente só vai convidar para vir no momento da pergunta aqui, sentar aqui na frente, para que todo mundo possa ver e ouvir melhor. Tá joia? A minha primeira pergunta, então, é uma pergunta que eu fiz, que eu faço para o... Vou começar com o Vinícius, que foi o primeiro a falar. Pode ser? O Vinícius, eu queria que você falasse, aí na sua resposta, a gente troca de lugar de novo, tá bom? Queria que você falasse um pouco sobre a importância do lazer e uso público no Parque Estadual do Rio Doce, e pensando também no envolvimento das comunidades que estão ao redor do parque, o acesso a elas ao parque. Como que você vê isso e como que você vê também a abertura do parque no futuro para essas questões. Certo? Ótima pergunta. Acho que isso é bem salutar, inclusive para o momento que a gente está na escola e no programa do lazer, né? O Parque Estadual do Rio Doce, ele foi, na década de 90, 80, muito utilizado como um instrumento de lazer pela sociedade no seu entorno. Mas, contudo, sobretudo após a concepção do SDUC, que é a Lei Federal 9.985, de julho de 2000, estabeleceu todo um regramento, uma proposta de ressignificação, ordenamento, planejamento para se visitar áreas naturais protegidas. Não só isso, mas como gerir, ter documentos técnicos, normativas, para que se proporcione a visitação, mas também maneje os impactos derivados dessa visitação. Não obstante a visitação massiva, que é um problema
muito importante no turismo de massa, propriamente dito, né? Então, a partir de 2000, a gente houve uma queda acentuada na visitação do Parque do Rio Doce, mas é fruto dessa readequação. A partir de agora, aí posso falar de forma muito contundente, a gente tem monitorado isso muito, cerca de 90% do nosso público visitante da comunidade do entorno, que é isenta, inclusive. Essa proposta é do IEF, para que fortaleça esse elo com a comunidade, que eles tenham um sentimento de pertencimento, identidade, a gente autoriza e isenta a visitação para quem é das cidades de abrangência, com exceção das cidades maiores, que têm população maior de 20 mil habitantes, que tem desconto de 50% em feriados e finais de semana e 90% em dias de semana, dias úteis. Eu vejo isso como um instrumento fortíssimo de pertencimento, de geração de valor e agregação no cotidiano e na formação do cidadão. Se a pessoa, sobretudo, não enxerga e não consegue vislumbrar que está numa área protegida, numa unidade de conservação, de alguma forma, vê esse espaço, esse território, como algo importante para ela, como elemento chave do seu lazer, por exemplo, do seu tempo livre para a sua família. E isso, sim, eu acho que é uma proposta do próprio Instituto, tem pensado muito nisso, em estratégias de trazer o público para dentro das áreas protegidas, de uma forma que se observe o menor manejo, o menor impacto, mas que proporcione e amplie a visitação em número, em termos quantitativos e qualitativos. Eu vejo isso como uma grande oportunidade. E já finalizando, Alex, isso é bem interessante. O turismo pode sair, já saiu de um aspecto vilanizado para ser um instrumento de conservação. Olha que loucura isso, né? Ele sim pode ser um instrumento de conservação. Se você tem uma população que é consciente, que visita, que utiliza esse espaço, sobretudo as populações que têm menos acesso ao lazer, que é o turismo, você desperta esse pertencimento, essa identidade e esse senso de proteção e de conservação desse espaço. Esse é o nosso trabalho. Tem um trabalho fortíssimo de educação ambiental, que historicamente o Parque do Rio Doce faz, assim como lá no Limoeiro. E isso é, de fato, importantíssimo. Na agenda de um gestor de um parque estadual, o lazer e o turismo tem que ser uma agenda máxima, assim como a conservação, porque é uma ferramenta de conservação hoje. Isso aí. Obrigado, Luiz. Ótimo a sua fala. Bacana mesmo. Agora, a gente vai continuar dentro de parques, né, para falar sobre os parques. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui, escrever uma pergunta para você, Aline. O Parque Sete Salões, você disse que tem pinturas rupestres, né, esses registros arqueológicos. Eu queria que você falasse um pouco sobre eles, sobre como que você vê a importância deles e como que você vê a própria visitação para esses atrativos e a prática do lazer relacionada à contemplação desses registros. Ok. Pessoal, então, nós temos 5 sítios arqueológicos no Parque Estadual de Sete Salões. Esses 5 sítios arqueológicos, junto com as formações rochosas que eu falei para vocês, eles formam um complexo natural, paisagístico e arqueológico Serra da Onça. É um complexo que pega os municípios de Conselheiro Pena e Resplendor do Parque Estadual de Sete Salões. Para quem não conhece a região, Conselheiro Pena, Conselheiro Pena fica dentro de Minas Gerais, né? A gente está falando de uma unidade de conservação de Minas Gerais, mais próximo ao Espírito Santo, Resplendor fica próximo na região ali de Baixo Bandu, Aimorés, não é tão coladinho, mas é mais esse sentido, é mais essa região. As pinturas rupestres, Alex, essa questão da visitação é uma coisa que a gente discutia muito antes, né, sobre a preocupação de como preservar esses espaços. A gente está falando de um parque que não tem regularização fundiária ainda, então a gente estava pensando em como preservar esses espaços, sendo que elas estão em áreas privadas.
como fazer para que a gente tivesse o cuidado para manter aqueles espaços. Por quê? As pinturas rupestres, elas contam uma história de como que era a ocupação daquela região, quais eram os povos que passavam por ali, um pouco do costume deles, por mais que a gente ainda tenha que fazer a gente tem muitos estudos para fazer essa tradução desses costumes, né, mas elas abrem espaço para contar essas histórias. Nós temos pesquisas que acontecem em cima dessas pinturas rupestres para entender como que era a ocupação desses espaços, né, desse território antes. Então, a gente tem uma preocupação muito grande de proteger essa história, né, de proteger isso. Como é que funciona? Bom, a gente pensou, a gente está dentro de um parque que as áreas são privadas, né, tem proprietários. Então, como que a gente vai fazer para proteger essas áreas? A gente não pode isolar a população disso. Acho que não é a melhor forma, né, porque elas contam histórias, esses espaços têm que ser utilizados para contar essas histórias. Então, qual a melhor forma da gente conseguir preservar esses espaços sem conseguir isolar? Por meio da educação ambiental, que eu acho que a maioria dos parques fazem, isso aqui é uma coisa que a gente trabalha muito na educação ambiental com a população, para trazer a população, como o Vinícius falou, na defesa do parque. Então, a gente começou recentemente a fazer, tem um evento chamado Um Dia no Parque, que ele é nacional, ele acontece todos os anos, e a gente começou a fazer a camisa do Um Dia no Parque, que acontece todos os anos. A gente começou a fazer a rota do Um Dia no Parque nesses sítios arqueológicos, no que a gente consegue acessar, né, por meio das trilhas, para levar a população que já visita o parque, ele é visitado desde antes da criação, já era visitado, porque tem uma caverna também, vou falar mais disso mais para frente. Mas a gente começou a levar a população para visitar esses espaços, falar com eles sobre a importância de conservar aqueles espaços, sobre a história que eles contam, sobre a importância daqueles espaços para pesquisa. Nós temos pesquisas que acontecem ali, tem pesquisas acontecendo nesse momento, inclusive, naqueles espaços. Então, o jeito que a gente entendeu de preservar, com as ferramentas que a gente tem, é trabalhar com a educação ambiental, pegar a população que já faz essa visitação, porque a visitação no parque ela acontece. A gente, tendo conhecimento ou não, por causa dessa questão da regularização fundiária, então a melhor forma é trazer essas pessoas que já visitam para a consciência ambiental, para ocupar esses espaços de forma consciente. Acho que eu respondi tudo. Joia, obrigada. Obrigada. Daqui a pouco a gente passa para o chat, pessoal. Só fechando aqui, que eu fiz uma pergunta, escrevi uma pergunta aqui também para o Renilson agora. Queria que o Renilson falasse um pouco também essa questão do uso público, né, da visitação no Parque Serra da Candonga e falasse um pouco também quais são os atrativos que o visitante que tem interesse em conhecer o parque possa ver e viver. Alex, essa pergunta é super importante, porque a pessoa quer saber o que ela vai. Eu vou lá no parque, e como é que eu faço? Cada parque tem suas peculiaridades, suas características, e a realidade ela não é estática. Hoje, o Parque Estadual Serra da Candonga, ele não pode ser falado sem a presença da aldeia Miruí, né? E nesse território está digamos assim, o principal ponto turístico local de interesse para a visitação, que é a Pedra do Urubu. Então, é uma trilha legal de mata fechada, né, e quando de cerca de 1.700 metros, né, que você chega lá no alto e você tem uma vista de boa parte da unidade de conservação, né, que é composta não só por Mata Atlântica, mas também por fazendas, né, é importante colocar isso, né, tem essa diversidade de paisagens, e dá para ver um pouco da aldeia também, é muito interessante, e esse é o principal, digamos assim, ponto que as pessoas buscam, né? Mas gerir um território é um desafio constante, né? Tipo, e como eu quero falar de uma característica específica do parque, que é, assim, infelizmente, no Parque de Serra da Candonga,
as terras não são do Estado, né? Então, apesar do acesso ser livre, né? Então, a gente não pode colocar uma placa, né? Assim, a gente tenta orientar, né, de certa forma, por isso eu até recomendo, quem tiver interesse de ir visitar o parque, procure busque informações, diga quando está indo, avisa quando está indo, porque aí a gente pode combinar a melhor forma, orientar, entendeu? Então, o uso público, o fato de nós não possuirmos controle, né? Porque a gente não possui território, não possui controle. Não possui controle, não tem como a gente... Por exemplo, quantas pessoas visitam o Parque Estadual Serra Candonga anualmente? Eu não vou saber responder, entendeu? Só que a gente percebe que é mais população local. Goiânia é um município que volta e meia tem turistas por ali, que é um turismo de outro caráter, um caráter religioso, entendeu? Mas tem pessoas que também se interessam por questões da natureza, né? E eventualmente procuram o parque. Entendeu? Mas não, deixa eu... Então, mas é isso. A Pedra do Urubu é um ponto de beleza assim, que é maravilhosa. E basicamente isso. Mas também, eu não posso deixar de destacar a questão do ciclismo. Né? Muitos ciclistas usam as rotas do interior do parque, né? Eles não vão subir a pedra, alguns até sobem. Entendeu? Mas é um local também muito, muito querido, né? Por ciclistas e pessoal de trekking também, né? Que gosta de dar a sua caminhadinha. Então, eu acho que seriam essas duas atividades que o pessoal procura mais fazer. Olha na câmera. Pessoal, vocês estão reparando? São 4 parques, mas que têm características bem diferenciadas. Né? Talvez o que une, né, além da categoria parque, seja a prática e o exercício da educação ambiental como uma ferramenta de apropriação, de identificação das comunidades, né, desse território. O Renício usou essa palavra, que eu acho que é uma palavra que tem que ficar bem na nossa mente, a questão de território, a gente pensar sobre isso também, sabe? Sobre a importância dele, sobre o envolvimento de quem está nele, que é o caso de 2 unidades aqui, que ainda não são regularizadas. Então, assim, um trabalho de gestão e de organização desse espaço com participação, né? Não fechar jamais a unidade a não ter a participação dessas pessoas, dessas comunidades a que eu me refiro. O caso do Serra da Candonga, como ele disse, tem uma aldeia indígena dentro do parque, então olha a importância da gestão desse território em virtude dessa característica, né, desse uso do espaço, né, do território do parque. Os 7 salões com essas pinturas rupestres, como a Aline falou, esses registros que são extremamente importantes para a nossa história, né? A história do nosso povo, a história brasileira, né? Não vou nem dizer história somente mineira, né? A história do ser humano de uma forma geral mesmo. Então, assim, muito importante para a nossa civilização e que eles sejam preservados, né? E que a população e as comunidades locais, principalmente, ou a sociedade de uma forma geral, entenda essa importância dessa preservação, que é muito importante, né? O Parque do Rio Doce, né, eu acho que o que ele falou, o maior remanescente de Mata Atlântica, né? A gente vê tantas ameaças ao meio ambiente nesse sentido de desmatamento, que a gente sempre escuta e vê na televisão. Então, assim, o quanto é importante esse território, e aí eu falo como mineiro mesmo, né, o quanto é importante para o povo mineiro ter essa unidade, a maior unidade, o maior remanescente de Mata Atlântica do nosso estado. E eu quero fechar esse bloco aqui, então, com eu vou trazer uma outra palavra que eu falei, só destacando sobre ela, a palavra cultura, que é bom a gente pensar também que todas essas comunidades, aí especificamente do Limoeiro, onde eu vou citar, com a presença cultural forte,
que é muito importante também as unidades e esse território estar conectado com essa presença cultural e envolver, né, essa cultura, apropriar-se no sentido dela para ser uma aliada da preservação, né? Eu acho que isso é muito importante também. Então, nós falamos aqui de cultura, falamos de história, falamos de preservação, falamos de povos tradicionais. Olha só quantas palavras, né, quantos grupos foram já discutidos aqui. A gente sabe também que esse nosso bate-papo aqui não tem o objetivo de que todo mundo que está com a gente aqui na sala ou aqui na plateia saia daqui, agora eu sei tudo de parque, sei tudo do parque X ou Y. Mas é justamente trazer informações mesmo, talvez as principais, para que, tendo curiosidade de aprofundamento, a gente vai disponibilizar no final as redes sociais e os contatos das unidades, dos parques, para que vocês possam entrar em contato conosco. Nós temos uma pergunta no chat, eu fiz mais algumas aqui, mas eu acho que a gente podia passar pelo chat aqui, só um minuto, pessoal, eu vou ler aqui. E aí eu vou ler... Quer que eu leia aqui, Alex? Quero, Marcos, por favor. Então, beleza. O Luiz, que eu acho que ainda está aí, pediu para postar aí, não sabia se ia dar tempo, então vamos lá. Uma para os 4, né? O Vinícius falou dos valores para entrada no parque, né? Valor financeiro. Como isso funciona nos 4 parques e se dentro dos planos de manejo, né, de cada parque, estão definidos os limites diários de visitante para que o turismo, lazer e visitação seja um potencializador de uma perspectiva de conservação e como pensar o equilíbrio, né, do custo da entrada para dar acesso, né, aos visitantes e auxiliar na manutenção do parque. Então, é para os 4, quem quiser falar um pouquinho aí dessa relação. Deixa eu começar com o mais breve. Bom, como o meu é bem breve, por isso que eu gosto de falar. E você tem que falar também, né? Sim. Como eu já citei, o Parque Estadual Serra Candonga, por a gente não possuir regulação fundiária, a gente não possui controle, então não há cobrança de ingresso pela licitação. Lá no Parque Estadual do Rio Doce, a gente tem portarias estruturadas, que é uma portaria central, temos um centro de visitantes que se conflagra com uma outra portaria no leste do parque. A oeste, a gente tem uma outra portaria, que é o Centro de Pesquisa da Ponte Perdida, e apenas na portaria central, a gente efetua a cobrança de ingresso. Não só cobrança de ingresso, como também aluguel de alojamentos, tem perspectiva de alugar auditórios, centros de treinamento para empresas, para treinamento, para organizações. O dinheiro arrecadado vai para o próprio Estado, não tem uma gestão específica por parte da gestão mesmo local. O valor arrecadado, a gente emite um DAI e deposita isso na conta do Estado, pelo Estado de Minas Gerais. A capacidade de carga no plano de manejo do Parque Estadual do Rio Doce, 2.500 pessoas por dia na península. Isso é muita gente. A gente não alcança isso. Esse estudo ele é de 2000 a 2003. Para trilhas, varia de algumas trilhas, tem capacidade de carga maior, outras menores. Para fazer uma travessia, por exemplo, a Transperdida, a gente trabalha com grupos até 20 pessoas, com 2 guias, para a questão de segurança, nem mais a questão da capacidade de carga, mas a questão de segurança mesmo, é uma coisa que é prioridade para a gente. E trilhas comuns, a gente tem até 60 pessoas, que é o caso de trilhas de educação ambiental, que a gente monitora sistematicamente exposição de raízes, processo de lixiviação, degradação, erosão e degradação, inclusive, de vegetação. Então, as pessoas tiram lasca, etc. A gente monitora isso sistematicamente. Mais alguma coisa? Beleza. Se o visitante ele quiser se hospedar dentro do parque, tem essa possibilidade? Tem essa possibilidade de ter um centro de treinamento e ter um complexo de alojamentos que, basicamente, a gente chama de alojamento, a gente tem sido até criticado por isso, porque é uma estrutura invejável.
acho que é mais para uma estalagem, ou mais do que isso, né? Chalés. Um chalés. Eu acho que chalés. A preços até bem acessíveis, porque o objetivo da gente não é lucro, é só para manter. Então, para agendar isso é 31 3822 3006. Esse telefone também é o WhatsApp e e-mail prdoce@meioambiente.mg.gov.br. Então, vale a pena visitar, gente. E também a área de camping, com toda a estrutura. Nós somos uma das áreas de camping que eu conheço em unidade de conservação no Brasil com a maior e melhor estrutura. Banheiros completamente limpos, áreas de churrasco, ambientes completamente salubres e que a gente cuida muito bem para receber o turista. Eu acho que a gente podia fazer o seguinte com relação aos contatos. A gente vai, à medida que cada um for falando aqui, o Luiz está aqui no auditório com a gente, eu vou pedir o gerente para ir até o Luiz, aí ele passa os contatos para ele coloca no chat para a gente. Pode ser, Luiz? Aí eu vou registrar aqui, quando a gente for postar no YouTube, fica na descrição, porque aí a gente põe isso, fica mais fácil as pessoas acessarem, já cria um link direto. Joia, ele falou que quando terminar a live e postar o vídeo, ele vai colocar na descrição os contatos das unidades, para que depois que alguém venha a acessar para assistir, vai ter acesso a esses contatos lá. Tá certo? Obrigado. Tem até mais coisa de lazer que eu esqueci. Pode. A gente tem transporte, aluguel de transporte aquaviário, a pessoa pode alugar barco para pescar no Lago Noroeste. A pesca é específica para controle de espécies exóticas, mas é uma grande oportunidade de lazer que a gente oferece para esse público que gosta de pescar, passeio de barco, pedalinho. Então é possível hoje ir ao Parque do Rio Doce e alugar esse tipo de embarcação e ter uma experiência imersiva no Lago Noroeste. Tem quase 500 hectares de espelho d'água, imenso, com 52 braços, e é fantástico, uma experiência fantástica. Tem um restaurante que é objeto de concessão, então é servido comida de segunda a segunda lá também, então isso é uma outra oportunidade de lazer que a gente incrementa com esse tipo de serviço, apoiado nessa perspectiva de concessão e autorização, que é outra perspectiva que a gente não vai entrar aqui hoje, é um campo bem específico, que a gente não é objetivo, porque lá é tão bom. Acho que é dele você, colega. Estou falando mais. Tá ótimo. Pessoal, então vamos lá. A visitação, como eu falei, o parque ele ainda não tem regularização fundiária, né? Ele está em processo de regularização, já está em processo. Acontece, inclusive, por meio de compensações, isso é outro tema que a gente pode conversar depois, mas ainda são propriedades privadas. Então, assim, a gente ainda não tem essa questão da cobrança, que é o Parque do Doce, a gente não tem essa questão ainda, mas é interessante tocar nesse tema, beleza, não tem a portaria, não tem a cobrança. Então, como que acontece essa visitação, ainda mais tratando de áreas privadas, né? Nesse ponto é muito importante a gente ter, o parque ter uma conversa muito clara com o visitante e com os proprietários, né? Os proprietários, eles já sabem que a visitação acontece, porque ela acontece, inclusive, antes do parque, ela já acontecia, mas é importante a gente continuar comunicando sobre essa visitação acontecendo, porque são áreas privadas. Se o proprietário ele não quiser que seja feita a visitação da propriedade dele, ele tem todo o direito de não autorizar. Mas tem acontecido, a gente nunca teve problema de não autorizar a visitação, né? Trancamento de porteira, nada do tipo. Mas a gente sempre orienta os visitantes, a gente faz esse trabalho de educação ambiental com os visitantes, lembrando que eles estão em áreas privadas. Então, assim, a gente também tem que ter essa parte, além da parte de respeito ao meio ambiente, que é muito importante, a biodiversidade local, tem que ter respeito na parte social também. Nós estamos falando de áreas privadas, então, assim, passar e fechar a porteira, comunicar ao parque inicialmente, quando vai fazer a visitação, é muito importante. Primeiro, para que a gente consiga comunicar também ao proprietário, para evitar que seja travada a visitação, e é o terreno dele, né? São pessoas que estão passando ali próximo à casa dele, então é interessante que ele tenha essa noção, e que o visitante tenha consciência de que ele está passando numa área privada. Ele tem que respeitar aquele espaço. Outro ponto que é muito importante quando vocês forem visitar o parque, eu já faço convite, eu sou apaixonada pelo parque, então, assim, para mim é fácil falar.
Mas, assim, a gente tem uma diversidade de paisagens para serem visitadas, locais que contam histórias também, mas é importante comunicar a unidade de conservação. Por quê? Primeiro, nós temos um formulário de visitação que ele ajuda muito para a gente entender como que essa visitação acontece, qual que é o perfil dos visitantes, quantas pessoas vão, quais são os locais mais visitados, qual é o intuito da visitação. Já que a gente não tem uma portaria, a gente faz isso por meio desse formulário. E esse formulário ele vai nortear a nossa política de visitação futura e também as ações que a gente já consegue fazer agora. Então, é muito importante preencher esse formulário que a nossa equipe criou para que a gente consiga melhorar esse cenário de visitação e gerir um pouco melhor. A gente ainda não tem cobrança, mas a visitação ela acontece muito. E para a gente ter conhecimento dessa visitação é muito importante. Obrigada. Obrigado. Só para completar, então, pessoal, lá no Parque Estadual Mato do Limoeiro, a visitação acontece de segunda a segunda. Tem um valor para o visitante de R$12 o ingresso. E, além do parque, o entorno do parque também é muito rico no turismo e nessas vivências e experiências de lazer. E Poema, então, nesse calor, tem certeza da atrativa para todo mundo, tá bom? E é isso. Os atrativos do parque estão todos descritos nas nossas redes sociais, que a gente vai colocar ao final na descrição do vídeo. Tá certo? Alex, tem mais uma do Luiz aqui, ó. Joia. Posso mandar? Vai lá, Marcos. Essa é específica aí para o Renilson, né? Como que é o interesse, Renilson, da comunidade indígena do Parque Candonga em possibilidade de interlocução para visitação? Se já acontece iniciativas de trabalho conjunto, né, com a comunidade indígena, você poderia dar exemplos aí para a gente, por favor? Pergunta do Luiz. Eu estava louco para ouvir essa pergunta. Muito obrigado, Marcos. Viu? Porque, como eu frisei e volto a repetir, a identidade do parque hoje está vinculada à presença dos pataxós, compondo a aldeia Miroeira no parque. Então, não tem como pensar no parque sem pensar nos índios. Então, se você vai estar visitando o parque, você está indo visitar a casa deles. Então, se é importante, como a Aline falou, nos avisar, também vocês podem se reportar a eles. E nos avisando, nós vamos se reportar a eles, porque quando a gente vai na casa dos outros, né, a gente aprende que a gente tem que avisar. Então, agora, para responder a sua pergunta, Marcos, nós, BF, estamos em um trabalho de construção de uma gestão compartilhada. O parque vive hoje esse momento, né? É de profundo interesse dos indígenas que eles, inclusive, participem do monitoramento. Eles se ofereceram como guias para poder levar o visitante à trilha, conhecer a aldeia, mas, de repente, passar uma tarde lá para comer uma comida típica, mas nada disso ainda está implementado. Como já falei, é um processo de construção e a gente está trabalhando para que isso fique pronto e depois que fique pronto, seja aprimorado por hoje e sempre. E se eu não respondi, aí faltou alguma coisa, aí você pode tornar a pergunta aí, mas basicamente é isso. A gente está trabalhando junto. Olha, obrigado. Beleza. Valeu. Ô, Marcos, eu acho que essa pergunta que foi feita ao Luiz, dá até para a gente saber se respondeu, porque o Luiz está aqui na plateia. Então, eu vou perguntar para ele aqui. Está respondido, Luiz? Ele fez o sinal positivo. Então, está tudo certo. Tá? Mais alguma por aí, Marcos? Não, por aqui, o pessoal elogiou. Teve a Cristiane falando que quer conhecer os 7 salões, mas pergunta ainda não temos, não. Já postamos aqui também o link para presença, que deve estar aí em QR Code para quem está presente fisicamente, mas aguardamos mais perguntas aí, quase 20 pessoas aqui na sala. Fica à vontade, gente. Tá, João, eu tenho uma pergunta aqui, então, que eu vou... Aliás, na plateia tem uma aqui, eu deixo a minha por último aqui, então. Tá certo? Certo. Se quer vir até aqui? Não, eu tô... Ah, joia. Ele vai fazer direto pelo chat. Aliás, pela câmera.
Tá? Vai lá. Não, é porque eu abri o microfone, mas vai dar o microfone. Tá joia, então, né? É fácil para ele. Com certeza. Meu nome é Sérgio, sou discente aqui da UFMG também, faço bacharelado em Educação Física. E a minha pergunta é para os quatro, apesar que eu já sei a resposta do Luiz, da Alex. Mas Alex Luiz, está errado. Mas qual que é a origem do nome dos parques? Uma coisa assim, principalmente quando eu vi os 7 salões, eu fiquei assim, Por que é salões? enfim, essa pergunta. Joia, obrigado, tá, Sérgio? Vamos lá, quem vai começar? Ou pode começar? Deixa eu começar, então, que eu já estou aqui sentado na cadeira mais próxima do microfone, depois a gente vai fazendo uma dança aqui das cadeiras, tá bom? Então, Mata do Limoeiro é porque antes, né, na região dessa mata, tinha uma fazenda que se chamava Limoeiro. A fazenda era a Fazenda Limoeiro. Aí todo mundo passava, aquela fazenda ali, aquela mata, de que é? Aquela mata é do Limoeiro, mas fazendo referência à fazenda. Então, a mata do Limoeiro. Aí todo mundo, na mata do Limoeiro, eu vou lá na mata do Limoeiro, na mata da Fazenda Limoeiro. Na década de 70, a fazenda caiu e a mata continuou. Mesmo assim, né, todo mundo associando. Mata do Limoeiro, mesmo sem ter mais a fazenda. Então, ficou Mata do Limoeiro por isso. E hoje o parque, né, foi criado reconhecendo o nome e fortalecendo, porque já tinha esse reconhecimento de identidade local com a Mata do Limoeiro. Tá joia? Beleza, Sérgio? Então, que vai. O Parque Estadual Serra da Candonga, ele tem esse nome porque ele foi criado da mesma forma que no caso do Limoeiro, a Fazenda Candonga está no seu interior, e é na Fazenda Candonga que está apenas no núcleo principal atrativo. E, coincidentemente, aí, porque foi posterior à criação, é também onde está o Aldeia Limoeira. Então, assim, o local ele tem uma importância, uma relevância muito forte, e eu não estive presente na época da criação, mas eu, com certeza, o fato de haver a Fazenda Candonga é o que tornou, escolheram esse nome, né, por causa disso. E Candonga significa confusão, né? Vocês já perceberam que ali é interessante, mas também é bem confuso. Mas com certeza não foi esse o motivo da origem, não. Cada fazenda. E a fazenda existe hoje? Existe. É um imóvel onde estão os indígenas. Primeiro, eu queria agradecer ao Sérgio pela pergunta, porque essas perguntas ajudam a gente contando um pouco mais da história do parque. Então, quem quiser fazer pergunta, fica à vontade. Não existe pergunta boba, gente. Todas elas fazem com que a gente conte outras histórias aqui e um pouco mais sobre o trabalho. Por que 7 salões? Que salões são esses? No parque, ele tem uma caverna. E essa caverna, ela tem uma entrada principal. Essa caverna ela fica no município de Santa Rita do Itueto, já é o ponto mais visitado do parque hoje em dia e é um ponto que já era visitado antes da criação do parque. A comunidade ali já tem esse contato com a caverna. E as comunidades tradicionais também já faziam uso dessa caverna para rituais. Os Krenak, que ficam na outra margem do Rio Doce, na margem esquerda do Rio Doce, eles já faziam uso ali para poder fazer seus rituais. Então, essa caverna ela já é frequentada há muito tempo. E essa caverna, ela tem mais de um salão. Você entra pela caverna, ela tem um salão inicial, ela tem mais de 1, 2, 3, 4, 5 salões. Só que o salão que a gente consegue visitar hoje, por causa do processo de erosão, pelo próprio material da caverna mesmo, que é um material arenítico, a gente consegue ir até o 7º salão. E eu acredito que essa questão do 7º salão, tem muitos anos que só se consegue ir até o 7º salão. Aí, o nome do parque é pela caverna 7 salões. O nome da caverna é 7 salões e deu o nome do parque. Esse nome ele foi dado pela comunidade. Já existia esse nome ali antes do parque ser criado.
Eita. Não. O Parque Estadual do Rio Doce, por causa do Rio Doce. Aproveitei a sua pergunta lá. Qual o princípio de hospedagem do Parque Estadual? Mas só que não é só assim, né? A história atrás da história, né? E isso aqui é importante. Eu vou indicar uma leitura para você, que chama Sertão Bravo do Rio Doce, de Maria Celeste de Abreu. Ela narra muito bem a história de ocupação do Vale do Rio Doce. Tem também um outro Sertão Bravo, do professor Aruf, da Gestão Integrada do Território, lá do mestrado, da Univale, governador Valadares. São duas referências bem importantes, sobretudo no contexto mais histórico. A gente tem as visitas de Saint-Hilaire, Auguste Saint-Hilaire, que compreendeu várias entradas, né, no Sertão Bravo do Rio Doce. É por isso que se chama assim, Bravo, por uma resistência indígena muito forte do que seriam hoje os povos originários ali dos Krenak, que foram sendo literalmente dizimados e foram procurando outras áreas. No contexto histórico de ocupação, o Rio Doce tem esse nome, obviamente, vem do Batu, que é o Rio Doce, em linguagem indígena, então, acho que não expliquei nada, mas te indiquei uma leitura interessante. Obrigado. Vinícius, só para informar as pessoas, depois dessas referências que você falou, a gente pode colocar na descrição da publicação do vídeo, tá joia? Outra, A Ferro e Fogo, de Warren, um americano que veio estudar aqui da Universidade de Nova York. Ele contou a história da degradação da Mata Atlântica num contexto bem interessante, que é o contexto de ocupação histórica. Então, é bem interessante mesmo a sociobiodiversidade que existia aqui, como se deu o processo que a gente está agora de extrema degradação do bioma, e conta muita história de lá também. Deixa eu só aproveitar para não precisar você sair aí. Ô Marcos, tem uma pergunta específica para o Vinícius aí no chat, não tem? Da Josi? Tem duas perguntas aqui, o pessoal está bombando. A Josi perguntou em qual município fica a hospedagem do Parque Rio Doce, né? Então já faço para você aí, Vinícius. Depois tem outra que acho que é para todo mundo. É lá em Marliéria, a sede fica na zona rural de Marliéria, na região da Mata, próxima a Santa Rita. Eu sou uma pessoa que eu passei no concurso, mas eu sou de lá, sou nativo de lá. A minha família ajudou a criar o parque em 1930. José Moreira Pontes, meu nome é Vinícius de Assis Moreira, que cutucou o bispo de Ambesso, ele fez esse movimento todo de criação, e eu escutei desde criança de que eu estaria lá trabalhando no dia, culpa dos meus ancestrais, e estou lá pagando essa dívida histórica com os ancestrais, né? Porque ajudou nesse processo todo de dizimação indígena, inclusive. A gente tem um livro da nossa família que foi bem interessante para contextualizar a gente na história mesmo, que não é tão bonito assim, né? Eu realmente fiquei até um pouco balançado e mexido, mas deu um senso de posicionamento, eu acho que no presente, da nossa missão também. Marcos, mais alguma por aí? Duas aqui, ó. Tem uma no chat, mas também o caminhante, que deve ser a Amanda, levantou a mão, acho que quer fazer uma pergunta no microfone. Então, vamos deixar a Amanda fazer a pergunta. Depois tem uma da Milena aqui no chat que eu faço. Amanda, com você, então. E aí, pessoal, boa noite. Boa noite, gestores. Parabéns pelo trabalho. Muito legal ouvir, né, a versão de vocês, assim, que estão do outro lado. Eu falo isso como usuária e defensora do uso público, de fato, né, das unidades de conservação, tanto estadual quanto, né, nacional, parques municipais, né, uma pracinha, onde é possível plantar árvores. Então, eu quero parabenizar a todos e fiquei muito feliz na fala da nossa colega aí sobre um dia no parque. Coincidentemente, eu estou vestindo a camisa. É realmente uma ação, né, que o voluntariado e
e a unidade de conservação, elas conversam com a comunidade nessa questão de oferta de serviços gratuitos. Então, é bem interessante, foi muito rico poder escutar de vocês toda essa articulação, né, em preocupação com o entorno. Realmente, Marcos, é só para parabenizar vocês também por esse encontro, né, e a possibilidade da gente que está tão longe, né, eu estou aqui em Carangola, representando também o curso de turismo da UENG, assim como membro do Caparaó, né, Marcos? Quero só agradecer mesmo, agradecer esse encontro bonito e essa possibilidade da gente escutar, né, que é possível a gente fazer mais, fazer melhor. E parabéns, só parabenizar os gestores por esse trabalho belíssimo. Eu conheço alguns aí e realmente fazem toda a diferença. Obrigado. Ele está muito concentrado. De aula aqui, disciplina condensada, então... Mas eu vou falar pelos colegas, então. A gente agradece. Primeiro, né, como eu disse no início, a gente quer agradecer a oportunidade à professora Maria Cristina, que, na verdade, como a gente já estava aqui para a reunião e o curso essa semana, acabou que a gente só tinha esse horário, então foi muito esforço dela e do Luiz e do Marcos para que acontecesse esse momento. Então, assim, agradecer principalmente a eles, porque a gente só mesmo veio pelo convite e ficamos muito felizes com isso. E desse convite, engraçado, que eu já vinha conversando com o Vinícius, eu estava no mesmo carro, eu já vim falando com o Vinícius, eu dando assim, sendo um momento especial, né, que a gente acreditava, pensava, né, tinha muita fé que seria, a gente já pode pensar nos segundos momentos, talvez em alguma oportunidade de trazer, conversar com um gestor municipal, algum de unidade federal, começar a trazer alguns temas específicos, né, puxando para a questão do lazer, para a gente discutir, trocar figurinhas e fortalecer, né, a importância desse contato com a natureza nessas unidades. Então, obrigado pela pergunta. Tá? A professora Maria Cristina queria fazer uma pergunta também. Boa, depois tem uma no chat, tá, Alex? Depois da crise aí. Joia. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Eu inicialmente queria agradecer. Para nós é muito importante, foi legal que você falou do Luiz, o Marcos, junto com Carol, com Sérgio. Então, a gente se mobilizou numa oportunidade que apareceu, então, poder contato. E é muito bacana, porque uma das propostas, quando a gente pensou o grupo, é que a gente queria fazer ponte com outras, né, para além da academia. Então, isso é muito importante. E vocês estarem aqui na UFMG, fazendo disciplina, trazendo contribuições, é muito importante. Então, assim, para nós é o primeiro encontro que a gente espera, que a gente possa ampliar e pensar coisas juntas. E aí, as perguntas têm a ver com isso. Primeiro, eu até conheço um dia do parque, porque eu estava no Brigadeiro com a Amanda, que também é guia, lá no Caparaó, e tive a oportunidade de passar um dia do parque junto com elas lá. Foi assim que eu conheci. Então, se não fosse, eu estar conhecendo aqui agora. Então, assim, eu queria saber de outras ações, se vocês têm outras ações assim, até pegando a importância do Vinícius fala do lazer e do turismo, que aqui no âmbito do lazer a gente fala que é lazer, né? A gente entende um pouco diferente do pessoal do turismo, mas a gente da importância, né, dessas unidades, né, que são os parques. Se tem outras ações, por exemplo, de parque, eu queria saber, eu acho que é uma oportunidade importante, inclusive, se vocês puderem falar com a gente. E a segunda pergunta pensando assim, nesse contato que vocês estão tendo, necessariamente não é o primeiro, mas nessa oportunidade que vocês estão aqui na UFMG, dentro, o nosso grupo está vinculado ao programa de estudos em ensino e lazer,
E uma das coisas que uma pesquisa recente não, ela tem alguns anos já, mas da pesquisa sobre o lazer do brasileiro, que ela diz que uma das maiores coisas que é o desejo do brasileiro é o turismo. E aí a gente vê o potencial, vocês estão falando dos parques. Então, assim, o que inicialmente a gente poderia... E a outra coisa, né, quero fazer confusão, mas, por exemplo, a gente esteve lá no Parque do Moedo e a gente viu que o Alex ele vai tentando um monte de coisas para potencializar o uso, e muitas vezes, assim, ele tem uma perspectiva de chamar pessoas, mas a estrutura, né, ela não é uma estrutura, né, que vocês têm pedagogo, tal. Então, assim, como que nós que estamos estudando, gostamos da temática, estudando o lazer de natureza, inicialmente, a gente poderia iniciar uma ponte mais interessante para contribuir com o trabalho de vocês? Sabe, assim, eu queria escutar, né? Bom, claro, assim, então, assim, como que a gente pode, sabe, assim, de alguma forma, estreitar mais comunicação? Obrigada. Vou começar, então. Deixa eu só lembrar aqui, porque... Vamos lá. Como vocês podem contribuir, né, para a questão da licitação, você tinha feito a primeira pergunta antes, deixa eu só me recordar sobre o que era. As ações. Quais as outras ações que a gente faz? Um dia no parque, ele é uma ação nacional, né, e a gente faz isso dentro dos parques. Cada parque vai ter sua peculiaridade, falar como é que a gente faz em 7 salões. Com relação à visitação, eu expliquei para vocês que a gente tem algumas lacunas, né, com relação à visitação, e a gente trabalha com esse tipo de ação. Por quê? Nossa equipe ela não é tão grande. Então, a gente precisa fazer alguns mecanismos para conseguir acompanhar os visitantes lá. Então, tem alguns mecanismos que a gente utiliza disso. Primeiro, deu microfonia, mas deu certo. Recentemente, a gente teve a Semana Florestal, que ela foi feito um trabalho pela SEMAD, né, a Ariane vai saber informar pela sede. A gente teve a Semana Florestal, ela foi feita em todos os parques, em todas as unidades de conservação do estado de Minas Gerais, a gente trabalhou essa Semana Florestal, teve outros setores também, né, que trabalharam a Semana Florestal. Foi uma questão, o NUBI, né, o Núcleo de Biodiversidade do Estado, os núcleos de biodiversidade trabalharam a Semana Florestal. E o que é que a gente utilizou a Semana Florestal? A gente fez educação ambiental em algumas escolas, que é uma prática que a gente já faz, e a gente selecionou alguns grupos de escolas para conhecer o parque. Também é uma ferramenta que a gente faz da visitação. Nós levamos grupos de escola para conhecer o parque. A gente leva o grupo tanto no sentido da gente mesmo ir atrás das escolas e buscar esse grupo para visitar. A gente tenta trabalhar com grupos de idades diferentes, de regiões diferentes ali do entorno do parque. E as escolas também nos procuram para poder fazer a visitação. Ou grupos, por exemplo, a gente está tentando elaborar com a melhor idade agora, para levar também alguma trilha. Também tem grupos que fazem trekking, que nos procuram para a gente também levar para poder fazer a visitação no parque. A gente não consegue acompanhar todas as visitações por causa das outras demandas, mas grupos específicos a gente consegue agendar e levar. Então, a pergunta, né, que você me fez, a gente faz isso por meio do contato com grupos específicos. A gente desenvolve dias, ações específicas dentro da agenda ambiental, Semana da Água, Semana da Árvore, Semana Florestal, Dia do Meio Ambiente, Dia da Fauna. A gente faz agendas específicas de visitação ao parque nessas datas comemorativas. Isso é um instrumento que a gente faz. Isso é até bacana porque anteriormente a gente não tinha nenhuma trilha para visitação de crianças, porque o terreno do parque, nós temos irregularidades no terreno. Não é irregularidades, não é a palavra, né? Diferenças no terreno, não é uma questão irregular, é natural. Nós temos diferenças no terreno, então nós temos às vezes trilhas que são muito pesadas, né? Aí a gente fez uma trilha recentemente, em parceria com a Unesco, para a visitação das crianças. Uma trilha menorzinha, que a gente consegue trabalhar de forma mais lúdica para a visitação das crianças. Acho que eu respondi mais ou menos como é que a gente faz isso. Outras as visitações, elas fazem muito muito, a gente tem pouca comunicação, mas de como nunca sabe. A supervisora está aqui, gente, supervisora da região leste, do Regional Rio Doce, né, do IEF, ela está informando
sobre a importância das parcerias que a gente faz. Às vezes a equipe ela não tem o tamanho que atende totalmente a demanda da unidade, mas a gente trabalha muito com parceria com outros órgãos, outros setores. A outra pergunta que você fez é como que vocês podem auxiliar nas parcerias. A gente faz trabalhos em datas específicas, mas vocês também podem chegar com uma demanda para a gente. Olha, a gente está querendo o curso de Educação Física, que todo mundo do curso de Educação Física ou não? É da área de lazer, né? Nós temos uma data específica. Oi? Interdisciplinar, mas é da área de lazer específica, né? A gente tem uma data específica da área de lazer, uma data comemorativa, que eu acho muito bacana trabalhar em cima de datas comemorativas, né? Qual a ação que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma ação em conjunto, não precisa ficar engessada a decisão para a gestão do parque. A gestão também é participativa, isso é muito importante. Então, as ideias que vocês trazem também fazem muita diferença para nós. A gente quer fazer tal ação dentro do parque. Em conjunto, a gente consegue elaborar e fazer essa ação. Essa forma é muito bacana. Acho que eu respondi. Falei bastante, mas respondi. Obrigado, Aline. O chat tá bombando aqui, Alex. O negócio aqui tá animado. A gente vai só tentar ser um pouco mais objetivo agora, Marcos, até para quem está assistindo não ficar muito extenso, tá bom? Então, assim, eu vou só, na verdade, fortalecer isso que a Aline falou, essa importância. Lá no Limoeiro a gente trabalha muito com projetos, então a gente tem durante o ano vários projetos que acontecem, né, e já fortalecidos, que acabam se tornando um tripé ou a sustentação do parque, dessa conexão em relação com a comunidade, de uma forma geral. E quando eu tive a oportunidade, eu sou estudante aqui do Estudos do Lazer, do programa, e um dos meus objetivos, ao entrar, né, no programa, foi justamente tentar aproximar o parque da academia, no caso da UFMG especificamente, sabe? Era um dos meus objetivos, e eu até brinco, sabe? Porque eu vira e mexe, falo com um colega ou outro, tem que participar do processo, e já tem um outro, o Vinícius entrou aqui agora, nós já estamos tentando outros para participarem do processo também, sabe? Para a gente aproximar mesmo, fazer esse trabalho de conexão, porque muitas vezes eu comecei a perceber isso, que a universidade não estava no parque, não necessariamente por causa da correria do dia a dia daqui, ou porque não tinha essa conexão, essa relação. Então, a gente está engatinhando ainda, mas estamos começando um processo que, quem sabe, daqui a uns anos possa ser solidificado, estabelecido de forma intensa. Eu vou passar a palavra para os outros colegas. Sobre as ações, lá no Parque da Canoa, a gente basicamente usa a agenda do ano ambiental mesmo, né? Também sempre trabalhando em parcerias. Nem todos os eventos a gente faz dentro do parque, né? Às vezes porque a gente tem problema de logística, por exemplo, para pegar uma turma, como levar todo mundo, a escola não consegue, né? Ou nós não temos. Aí a gente acaba fazendo ou na escola, ou no grupo de dança, do pessoal da PAI, enfim, da PAI, do CRAS, da prefeitura. Então, assim, não tem um padrão, não, mas tem diversas atividades. Também da forma que vocês podem colaborar, a gente já colocou, não quero me estender, não. Mas é basicamente isso. Bom, gente, eu vou falar aqui das ações que a gente tem lá, a gente precisa de muito tempo, porque muitos projetos de educação ambiental. Hoje eu estava apresentando lá na gestão de áreas protegidas, na disciplina que a gente está fazendo, quase 7.000 crianças que a gente atendeu só esse ano. Um projeto Tem Bicho no Parque, vamos para a escola. E aí, já respondendo e provocando, já que a gente recebeu a provocação da pesquisa da comunidade científica, a gente só recebe pesquisa de ecologia, de biodiversidade. Nunca entrou uma pesquisa de lazer, dessa compreensão identitária, histórica. Então, acho que nós estamos aqui não é à toa, não. Tá? Vamos levar para compreender esses espaços públicos como um elemento-chave de geração de lazer para a sociedade, né? Uma outra forma muito salutar a gente solta sempre edital de voluntariado. Então, fiquem atentos no site do IEF e nas redes sociais. A gente tem um programa de voluntariado no âmbito do IEF, do Instituto Estadual de Florestas, e tem vários editais. Eu quero ser voluntário no Parque Estadual do Bitpoca. Você vai lá conhecer.
quer ser voluntário lá, já fez, já. Tem edital no Limoeiro, tem edital no Rio Doce, nós vamos publicar o nosso daqui a um mês e pouco aí. Tem um edital nosso, já de férias e também sem férias também, para quem tem condição de ir. Então, para quem é da educação física, está numa pós do lazer, vai lá e vai mergulhar, não só no lazer, no uso público, mas em toda a perspectiva de funcionamento da unidade de conservação. Temos lá uma associação dos Amigos do Parque, que é uma ONG que apoia o Parque do Rio Doce, e a gente faz vários projetos juntos. Ela foi criada para apoiar a gestão do parque. E tem um projeto que é do parque, é muito caro para a gente, que é o Encontro de Contos e Causos, que chama Festival da Mentira. A gente traz ex-caçadores, funcionários para contar a história. Eu não posso caber, porque é muita coisa que a gente fala. Vamos falar demais. Fica provocativo. Tá. Ô, Marcos, tem alguma pergunta por aí no chat? Uai, você pode escolher, rapaz. Vocês estão bombando demais. Você vai ficar com a perna até forte aí, tentando levantar aí. Meu Deus do céu. Vamos lá. Tem aqui 3. Então, primeiro aqui, eu vou fazer as 3. Aí, todas elas são para vocês 4. Aí, como a gente já está faltando 20 minutos, vocês talvez selecionem aí o que vocês acham mais relevante falar cada um. Pode ser? Pode. Joia. Beleza. Então, primeiro aqui, Michael, do curso de turismo da UENG de Carangola, pergunta, uma coisa até que o Vinícius já falou um pouquinho do parque lá que ele está representando. Há quantidade específica do número de turistas diários que podem entrar nos parques? Existe um estudo de demanda em cada um dos parques? Então, essa é a primeira pergunta do Michael. Tem aqui também do Marcelo Ruas, que agradece aí cada um de vocês e pede para vocês falarem um pouquinho da trajetória profissional de cada um até se tornarem gestores dos parques, né? Já que vocês estão dominando aí a pós-graduação aí em lazer, falar um pouco dessa trajetória de vocês aí. E, por fim, a Cristiane Madeira, você falou até um pouquinho disso na sua última resposta, Alex, mas ela pede aqui para vocês falarem de como vocês têm percebido a comunidade acadêmica mais próxima das unidades de conservação, seja em pesquisa científica, participação em projeto, aula de campo, como é que vocês percebem essa aproximação da academia com as unidades de conservação? Então, passo a bola para vocês 4 aí, ó. Vou começar agora, então, que eu já estou aqui, Marcos. Queria agradecer as 3 perguntas. A Cristiane Madeira, né, que carinhosamente a gente chama de Cris, a gente já conhece, é uma parceirona e faz parte do Instituto Socioambiental Gigante Verde, que é um instituto criado por voluntários que foram ao parque e se mobilizam para estar com a gente nos movimentos do parque. Então, deixo um abraço para ela aqui, bem forte. Então, sobre a primeira pergunta, sobre capacidade, né, de visitação dos parques. Os parques que são abertos, que a gente chama que tem uma portaria, um controle de visitação, eles costumam ser estabelecido esse número ou no plano de manejo ou numa portaria específica de visitação desses espaços. Tá? Então, no caso de nós 4 aqui, somente tem essa portaria o Rio Doce e a Mata do Limoeiro, por ter esse controle de visitação ocorrendo. Tá? No Parque do Rio Doce, o Vinícius já comentou, 2.500, é isso? 2.500 pessoas por dia, e no Limoeiro, 900 pessoas por dia. Mas depende muito do atrativo, tá? Tem atrativo que, no total, 900, mas 250 no atrativo X, da Cachoeira do Paredão, mais 400 na sede administrativa, né, nos espaços de fotos. Então, tem esse controle nosso lá, tá bom? Eu acho que essa pergunta, só confirmar com o Renilson e a Aline, mas eu acho que a resposta é essa mesmo, é isso? A segunda pergunta, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para a da Cris, porque aí na hora de cada gestor falar um pouco da sua origem, digamos assim, né, para chegar como gestor, aí a gente vai trocando aqui, pode ser? Fechado. Na pergunta da Cris, assim, é isso mesmo que a gente já falou, né? Para nós aqui das unidades, é muito importante, gente, muito importante mesmo ter esse alinhamento com a academia, com a universidade, é muito importante, por justamente a palavra-chave que já foi falada aqui, parceria. Estabelecer essa parceria porque é uma parceria que gera conhecimento, que gera envolvimento,
E o conhecimento gera, além do envolvimento da academia, gera envolvimento da comunidade local. Então, assim, o retorno para a gente é muito grande. E outra coisa, traz também a próprio termo que nós ainda não falamos, mas não falamos explicitamente, mas está na nossa fala, que é a geração de renda. A pesquisa, por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais fácil para entender. Vamos dizer que uma pesquisa identificou uma espécie de ave no parque. A partir dessa descoberta, dessa identificação, inúmeras outras pessoas vão ao parque para ver essa ave. E essas pessoas utilizam a cadeia de infraestrutura do entorno do parque ou do próprio parque, e assim gerando renda. Eu citei um exemplo hipotético de ave, mas pode ser qualquer ser da fauna, da flora, e pode ser até mesmo aspectos de lazer. Por exemplo, a gente fez uma pesquisa ou identificou a potencialidade relacionada ao turismo, a vivências do lazer nas unidades, e isso vai se transformar em geração de renda. Então, é um retorno de reconhecimento, de identificação, de apropriação da unidade também. E sobre o histórico, sobre o histórico, né, de formação, a minha formação, eu sou biólogo, e aí trabalhei, depois sempre trabalhei, me capacitei dentro, puxando para a área interdisciplinar, os cursos interdisciplinares, e vejo as questões ambientais, o meio ambiente, também dentro desse leque. E fui professor durante alguns anos, professor de biologia. Depois eu já entrei no IEF como servidor, e aí tive a oportunidade de trabalhar em 3 unidades de conservação. Tá? Já tenho no IEF 15 anos de atuação no IEF, mais 5 anos como professor, tenho um tempinho aí, tá? E é isso. Olá, Cristiane, obrigado pela pergunta. A parceria mais recente que o Parque do Serra da Candoga tem, hoje, é com o Instituto Federal de Minas Gerais, o campus de São Evangelista, mais especificamente o Instituto de Biologia. Né? Nós já temos 2 trabalhos em andamento de TCC, se não me engano vai ter mais um. Nós temos 2 professoras que fazem parte do conselho consultivo do parque, e essa parceria como eu comecei falando, a mais nova. Eu estou na gestão do parque desde 2020, bem recente, no meio da pandemia, e isso foi construído após a minha chegada lá. E eu estou super feliz com essa parceria, porque são conhecimentos que vão ser adquiridos e que vão ajudar tanto na formação acadêmica, né, dos novos graduandos lá de biologia, enriquecer o trabalho dos docentes e gerar conhecimento para o próprio parque. Eu sou biólogo, sou formado pela UFRJ, fiz mestrado também em Ciências Biológicas, entrei no EF em 2010 e desde, como falei, em 2020 comecei a assumir a gestão do Parque Estadual Serra da Candoga. Eu posso. Bom, é uma contradição. A universidade que mais pesquisa historicamente, desde a década de 60, o Parque do Rio Doce, 70, é o UFMG. Historicamente, são centenas de trabalhos. Mas só que é o ICB, o Programa de Ecologia de Manejo Silvestre, historicamente, tem um programa, uma prospecção enorme. O Parque do Rio Doce é um dos parques, se não o parque mais pesquisado do Brasil. Temos mais de 1000 projetos, de 1000 teses, dissertações, trabalhos já prontos, que a gente sabe. E que agora a gente está organizando tudo um mega banco de dados. Eu espero agora a gente ter mais, inclusive, do lazer, da história, memória, identidade. Eu cheguei na unidade de conservação com uma relação topofílica mesmo. A minha família sempre me disse do processo de criação do parque. Fui criado lá, meu tio era secretário de meio ambiente, minha mãe secretária de educação.
nasci, eu sou fruto, estava falando isso hoje na gestão lá de áreas protegidas, sou fruto do projeto de educação ambiental do Parque do Rio Doce, que ia para escolas, o parque ia até lá promover palestras, e tinha essa questão de pertencimento da minha família mesmo, que tem um processo histórico forte lá. Eu fiz turismo, formei-me bacharel em turismo, sou bacharel também em ciências biológicas. Na hora que eu vi, passei o concurso como turismólogo, na hora que eu vi a diversidade, tanto que eu ia ter que aprender sobre a biodiversidade, fiz ciências biológicas, já como analista do parque, mestrado em gestão de áreas protegidas na Amazônia, lá no INPA, morei lá um tempo e compreendi o fenômeno da gestão das áreas protegidas, e agora cursando doutorado aqui em estudos do lazer. Estou muito feliz por estar aqui. Ponto. É só isso. Falando muito hoje, com certeza. Eu vou falar da minha trajetória rapidinho, sabe? Mas vou só dar um exemplo primeiro da interação da comunidade acadêmica com o parque, como isso é importante. Nós tivemos um projeto de formação de condutores para dentro do parque com os agentes da comunidade. Os condutores são todos moradores ali da região. Esses condutores, esses guias, né? Eles cobram para poder levar o pessoal no parque, então são os agentes que fazem essa educação ambiental e fomentam também a visitação. E a universidade esteve lá presente capacitando esses guias com a gente. Então foi muito bacana, a gente teve a UFV lá fazendo esse trabalho de capacitação dos guias conosco, e foi uma parceria muito importante. Então dá para fazer isso aí também, capacitação de moradores. Muito legal. A minha trajetória profissional, assim, acadêmica, foi mais ou menos o seguinte, falar rapidinho. Eu cursei engenharia ambiental e sanitária, e na época que eu cursava engenharia ambiental e sanitária no município de Governador Valadares, eu fiz parte de uma ONG que se chamava IDS Rio Doce. E essa ONG, ela apoiava o IEF nas atividades de educação ambiental no Monumento Natural Estadual Pico do Ibituruna. Por meio dessa ONG, eu fui brigadista voluntário no Ibituruna, depois eu me tornei brigadista contratada no Ibituruna pelo processo seletivo de brigadista. Um tempo depois que encerrou-se esse contrato, eu passei para o processo seletivo de monitor ambiental para o Parque Estadual de Sete Salões, que eu trabalho hoje, e atualmente eu estou na gestão. É isso. Marcos, e aí? Perguntar ao pessoal, alguma pergunta, pessoal? Uai, que isso, vocês foram a jato aí, hein? Que isso, gostei de ver. O negócio aí foi rápido. Quer dizer, então, que nós temos a linda Ibituruna. Eu pulei de paraglider do alto da Ibituruna, hein? Olha só. Já fui lá também. Muito bom. Essa aí você falou, eu lembrei na hora do medo que eu senti, tanto na hora de pular quanto na hora de aterrissar. Mas é isso aí. E durante, não? Não, durante é a parte gostosa. Dá medo só no início e no fim. Eu acho que se eu fizer isso, Marcos, eu vou ficar lá só com o olho fechado, lá de medo. Sou medroso. Mas, ô Marcos, por então tá tranquilo, né? Com o chat? Pessoal agradeceu aqui. Cristiane mandou um abraço especial para você e Alex. A Bruna Flávia também colocou aqui FMG presente. O pessoal gostou muito aí das ponderações de vocês, mas não tem mais pergunta, não. Tá. A Aline está mandando um beijo para a Cris aqui também, tá? Então, pessoal, eu queria só, antes da gente fechar aqui, então, fazer um agradecimento muito especial também à nossa supervisora, Ariane. A gente está aqui hoje em Belo Horizonte fazendo esse curso por uma intervenção dela e além da intervenção e liberação para estarmos aqui, ela veio com a gente, participar com a gente. Eu acho que ela tem até que depois na câmera dar um tchauzinho aqui para todo mundo ver. A pessoa vai ver o físico, a beleza física dela, que a gente já conhece o coração enorme que ela tem, estamos muito felizes com ela, tá? E aí te agradecer também, Ariane, por estar conosco e participando sempre com a gente, tá? Obrigado. Registrar também os agradecimentos, né, a todos do Trilhas, do Caparaó, ao pessoal que esteve com a gente aqui, participando, né, desse momento. É muito importante para a gente falar e ter vocês, né, com a gente aqui. Agradecer
a professora, ao Luiz, a professora Maria Cristina, ao Luiz, a Carol, ao Sérgio, ao nosso colega da Educação Física, que o Tyson e a Fernanda, que estão aqui conosco também. Você, Marcos, pelo brilhante apoio nosso aí. E é isso, estamos à disposição. Eu tenho certeza que esse vai ser o primeiro de muitos, tá? Nós vamos ter muitos encontros desses. Eu até, não sei se você é muito ousado assim, mas se o Trilhas concordar, quem sabe um por semestre. A gente mudar a temática, mudar o bate-papo, o assunto, né? Assim, às vezes, hoje nós falamos de forma geral, mas às vezes pegar um ponto específico, igual eu disse, chamada do um órgão federal, um órgão municipal, e a gente começar a discutir mesmo, a debater alguns assuntos que às vezes podem ser entrados até para a prática do lazer dentro das unidades de conservação. Fica aí registrado, quem sabe, se o grupo concordar, a gente pensar para o próximo semestre. Tá certo? Os colegas também, que toparam. Só antes de encerrar, dar um abraço para a Juninho, mandar um abraço para a Juninho, que é a nossa colega de trabalho. Beijo, Juninho. Um abraço, Júlia, para você. Já tem aqui o pessoal mandando. Eu vi a Mariângela, aqui também, nossa colega do IEF, a Fernanda, que trabalha comigo lá no parque, vi um pessoal conhecido por aqui, e deixar um abraço aí para todo mundo. Tá bom? E é isso. Obrigado. Nós que agradecemos aí. Boa. Em nome aí do Grupo Caparaó e também da equipe do Trilhas, né, que tem aí Carol e Sérgio comigo. Muito legal. Gostei da ousadia aí de propor para o semestre. Você já veio no semestre passado, né, Alex? Deu um show. Trouxe aí 1 milhão de seguidores seus aí. Aí agora que tivemos essa, top para o ano que vem a gente pensar em outras sim. Aproveitando, já que você falou, a gente vai ter mais 2 edições ainda nesse ano. A próxima vai ser sobre o trekking em Minas Gerais, né, nesse mês ainda. A gente vai fazer divulgação. E depois sobre meio ambiente, questões ambientais, né, como que isso afeta as populações, que vai ser no fim de novembro. Então, a gente já tem mais 2 trilhas para os interessados. Queria agradecer a todos vocês 4 aí, Aline, Vinícius, Renilson e você, Alex, de novo, por topar. Muito bom estar com vocês. Vou encerrar, então, aqui a nossa gravação. Em breve vai estar lá no YouTube para quem quiser consultar, então. Beleza? Obrigado, Marcos. Tchau, pessoal. Tchau, Ariane. Vem cá, Ariane. Tem que dar um tchauzinho aqui também. Vem cá, Ariane. Vem cá. Antes de fechar lá. Tem um pessoal levantando a mão aqui, que eu não sei se quer falar, mas aparece aí. Vamos lá. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Valeu, então, gente. Vai.